A nossa porção da Brit Hadashah dessa semana, a segunda porção da Brit Hadashah, essa porção é de Mateus 6, versículo 16, até Mateus capítulo 11, versículo 24. Essa porção que nós estivemos estudando durante essa semana, ela é muito rica e tem muito conteúdo nela, e fica difícil até mesmo abordar todos os assuntos que nós temos aqui dentro dessa porção. Mas eu trouxe alguns pontos que eu achei importante aqui a gente está comentando. E essa porção nós demos como nome, título dela, o jejum, quando jejuar. Porque ela começa exatamente assim, no capítulo 6, versículo 16, diz: quando jejuares. E segue dizendo: não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aleluia. Nós iniciamos um ciclo de estudo da Brit Hadashah. E quando nós começamos a estudar a Brit Hadashah, nós temos que ter um entendimento. Eu tenho que deixar aquela visão que eu tinha anterior. Nós olhávamos para o texto como se eu estivesse vivendo hoje, quando na verdade eu tenho que voltar no tempo e compreender o escritor. Eu tenho que entender para quem ele está escrevendo, com quem ele está falando. Eu preciso entender a cultura da época. Eu preciso entender que Yeshua era um judeu, frequentador de sinagoga, alguém que ia ao Shabat, vivia o Shabat. Tudo isso eu preciso entender, compreender, para poder discernir o que as palavras aqui no Novo Testamento estão trazendo, e aí desfazer toda a confusão e muita confusão que existe dentro da interpretação da Brit Hadashah. Eu vou mostrar alguns entendimentos errados que nós temos aqui, até mesmo erro de tradução, porque quando vai se traduzir, se traduz um texto sem compreender o contexto, e muitas vezes até com uma má intenção do tradutor. Eu vou mostrar isso para vocês. Muitas vezes o tradutor querendo se desfazer da lei do Senhor e alterando a tradução. Mas isso durou algum tempo, mas chegou o tempo em que isso está terminando, porque a verdade está sendo revelada aos servos do Senhor. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que o texto diz: com o fim de. E essa é uma das coisas mais importantes que nós vemos no ministério de Yeshua. Qual a finalidade daquilo que você faz? Qual a finalidade do seu jejum? Qual a finalidade da sua oferta? Qual a finalidade da sua voz mansa ao falar com seu irmão? O que Yeshua está procurando aqui não são aqueles que fazem, mas a intenção daqueles que fazem. E ele nos ensina muito bem aqui nesse texto quando ele se utiliza do jejum, porque ele diz: não seja como os hipócritas. Porque os hipócritas aqui, ele está dizendo, é aquele que faz o jejum para parecer aos homens, para ser visto pelos homens, como aqueles que são muito espirituais. Eles que estão fazendo jejum, você precisa ver, para ele é fundamental que você veja que ele é um homem de jejum. Sabe por quê?
E o texto fala algo que eu achei tremendo quando eu li isso aqui. Eles já receberam a recompensa. O Eterno não dará nada a ele, porque o que ele queria, ele já recebeu. Sabe qual é a recompensa dele? A glória dos homens. E ele queria isso, ele queria ser visto pelos homens como o espiritual. Então você já recebeu. Não precisa mais o Senhor fazer nada por você. Mas ele diz agora, se a sua intenção, e eu gosto de utilizar essa palavra, que é uma palavra que a gente usa muito, a sua kavaná, a intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração não é ser visto pelos homens, mas sim pelo teu Pai que te vê em secreto, aí Ele te recompensará em secreto. Tudo que você tem feito para ser visto por quem? Para agradar a quem? Eu não estou aqui, gente, onde eu estou hoje, para agradar ao homem. Entenda isso. Eu não estou aqui para ser aquilo que você quer que eu seja, e nem para agir da forma que você quer que eu haja. Eu estou aqui para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, e para agir conforme Ele quer que eu haja. Pessoas que buscam a glória dos homens. Como tem sido a sua vida? O que você tem buscado? Você quer ser visto por quem? Qual recompensa você busca? Se você quer ser recompensado pelo homem, então faça para o homem. E você vai ser recompensado pelo homem. E nessa trilha de recompensa do homem, você vai ver muita frustração. Vai ter algumas alegrias humanas, mas muitas tristezas humanas. Posso te falar isso? Porque já vivi muito isso. Querer buscar a satisfação do homem e ser frustrado. Com o Senhor, nós nunca somos frustrados. Porque ainda que a resposta do Senhor ao que eu faço a Ele não seja a resposta que eu espero, todavia ela é a melhor resposta para a minha vida. Essa é a grande diferença. Seguindo a nossa porção, no capítulo 6 ainda, no versículo 24, na verdade começa a falar no versículo 19 acerca do tesouro, aqueles que estão buscando o tesouro na terra, e ele fala, não, busque o tesouro no céu. Chega no versículo 24, ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Interessante que sempre que eu li esse texto, eu pensava no homem que busca dinheiro. Eu sempre pensava assim, o homem que busca dinheiro, que só pensa em dinheiro, que só quer dinheiro. E quando eu estava analisando todo o texto, e por isso que é importante, não fique apenas num versículo e não tire conclusões pautadas apenas em um versículo, gente. Leia todo o contexto e veja o que está envolvendo o que está sendo dito. Porque quando você olha aqui, você vai ver a relação com a dedicação. Aqui você tem se dedicado mais. E não apenas o dinheiro, mas o que tem sido prioridade na sua vida. Talvez nem seja muito dinheiro, mas você está se tornando um escravo do seu serviço, do seu trabalho, e o Senhor tem ficado de escanteio, em segundo plano na sua vida. A palavra de Yeshua que vem aqui a nós é que se você estiver priorizando, as suas conquistas próprias, se você estiver priorizando a sua vida, consequentemente o Senhor deixará de ser uma prioridade. E diz aqui, você não tem como servir a Deus
e ao mesmo tempo essas prioridades próprias. Interessante que depois, no meio desse contexto de prioridades, de dedicação, no meio fala sobre a luz e as trevas. E no meio diz aqui, no versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Qual o contexto aqui? É de fazer o bem ou fazer o mal? Não. O contexto não é esse. O contexto é da prioridade da sua vida. Se a sua prioridade são os seus objetivos, as suas conquistas, todo o seu corpo será envolvido por uma conquista própria, por um desejo das coisas próprias da sua vida. Agora, se o seu foco, se os teus olhos estiverem voltados para o Senhor como prioridade, e veja bem, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar de forma nenhuma, mas eu estou dizendo que o Senhor deve ser a prioridade na sua vida. É isso que eu estou dizendo. E é isso que Yeshua está ensinando aqui. E tanto tem relação, e esse contexto de busca, ele vai até o versículo 34 do capítulo 6, porque depois continua falando, não fique ansioso pelas coisas. O contexto de Mateus 6, 19 a 34 é todo sobre as prioridades da vida. Inclusive esse versículo 22 e 23, que trata dos olhos como lâmpada do corpo. Em Mateus 6, 36, 6:33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Antes ele vem dizendo, não fique ansioso, não deixe que a ansiedade pelo que você vai vestir, pelo que você vai usar, pelo teu sustento, não deixe que a tua ansiedade pelo futuro faça com que você transforme os seus desejos, as suas conquistas numa prioridade. Não deixe que a sua ansiedade tire o lugar do Senhor como prioridade na sua vida. Não deixe que a sua ansiedade arranque a prioridade do reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Mateus capítulo 7, no versículo 3, diz, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Por que você está olhando, focado no defeito do outro, mas a sua própria vida você não está atento? Você está muito preocupado com o que o irmão está fazendo de errado, com a forma que o irmão está falando, mas olha para a sua vida. Como está você para falar dele? Como está a sua caminhada para que você possa se colocar nessa posição de juiz? O foco aqui nesse texto, gente, é aquele que está fazendo juízo de valor. Você vai entender o porquê que eu estou separando aqui. Quem é o foco da palavra, da mensagem? Aquele que está fazendo um juízo. Olha só. Você faz isso aqui está errado. Por que você toda vez fala desse jeito? Eu sou o foco dessa palavra. O Senhor está falando antes de trazer correção, antes de trazer essa exortação, e a palavra aqui não é contra a exortação, mas Ele está dizendo, antes que você queira ficar apontando, ou mostrando, ou exortando, o termo que você queira, antes olha para você. Como que você está? Como está a sua vida? Aquele que se coloca na posição de juiz contra o outro, mas a sua própria vida não corrige.
É para esse que a palavra está voltada aqui. E interessante que aí chega no versículo 6, eu vou ler o texto todo, gente, para que você entenda. Ele começa dizendo no capítulo 7, versículo 1: não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente que para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O texto não impede você de chegar ao teu irmão para mostrar: olha, tem um ciscozinho aqui. Mas ele está dizendo: antes, porém, veja o seu. Depois que você se corrigir, aí sim, vai lá, você vai ver bem agora. Sabe por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente vê o defeito do irmão, não vê o nosso. E porque nós não vemos o nosso, nós não entendemos o porquê do irmão estar naquela situação. Por isso que ele fala: primeiro olha para você, vê o seu. Que talvez isso acontece quando você olha para o seu defeito, e aí você compreende esse seu defeito, você vai compreender melhor o defeito do irmão e vai saber ajudar o seu irmão, ao invés de afundar e matar o seu irmão. Por isso que ele fala: olha para o seu, se trate, e quando você se trata, você aprende a cuidar do outro. E o texto continua, e em seguida, depois que ele fala da trave, ele vem e fala: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se o dilacerem. O contexto é o mesmo da palavra, só que agora muda o foco. Antes a palavra estava para aquele que estava apontando: olha, tem aqui uma trave no teu olho. Antes o foco era esse que está falando. Agora inverte. Agora a palavra vai falar com ela, vai falar sobre ela. Estão entendendo isso? E aí a palavra diz: olha, não deis aos cães o que é santo, nem lance pérola aos porcos. Sabe por quê, gente? Porque o porco é aquele que, se você der uma pérola ou der algo de valor, ele não vai reconhecer o valor daquilo. Está falando de alguém que você vai lá: olha só, velho, aqui, certo isso aqui, você vai ver que isso aqui é o caminho. E aí você olha, ela continua no mesmo caminho. E aí você volta: olha aqui, Léo, faz isso aqui que é a direção de Deus, está aqui na palavra, faz isso que você vai ser, persevera nisso, que você vai ser bem. E quando você vê, a Leia está no mesmo caminho. Sabe qual é o conselho que a palavra diz acerca das pessoas que são assim? Não lance pérola aos porcos. Não estou chamando essa pessoa de um porco, eu estou falando de alguém que não reconhece aquilo que está sendo dado, o valor daquilo que está sendo entregue. E isso cabe para a nossa pregação e aquilo que eu vivo falando. Eu trago algo que Deus tem revelado, e eu falo para a pessoa que está escrito aqui: olha aqui o Shabat, olha aqui a lei permanece, não foi abolida. E a pessoa: não, e luta, não, e briga com você. Você chega: olha, chega um momento que você tem que fazer isso aqui, E a Bíblia traz um conselho ainda nesse texto. Ele diz para você fazer isso, porque senão essa pessoa virá contra você e vai te dilacerar.
Se você continuar lançando pérola aos porcos, ele vai transformar essa coisa valorosa numa grande afronta e se levantará contra você. Você está querendo conduzir ao bem, a revelação, e a pessoa vai se levantar porque não vai reconhecer o valor daquela pérola e vai dilacerar você. Se puder, ela vai te matar. É verdade. É verdade. Por isso a Escritura diz: leve a pérola. Se a pessoa reconhece a pérola, vai ser uma bênção, vai ser uma glória. Agora, se ela não reconhece, deixe. Você fez o seu papel. Apenas viva e deixe que ela aprenda. Se ela quiser, amém. Se não quiser, não force. Porque se você forçar, ela se voltará contra você. Quantos já viveram isso? Aqui há então uma inversão de posição em relação aos versículos anteriores. O foco aqui é aquele que é aconselhado, repreendido, mas não aceita a palavra. Cuidado! Se você forçar, ele se voltará contra você e irá te dilacerar. Mateus capítulo 7, versículo 14. Vou ler a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Interessante que esse texto, muitos se focam na porta. Olha, a porta é estreita, é difícil entrar, não é nada fácil sair do mundo, abandonar todas as coisas do mundo e se converter a Yeshua ou Mashiach, fazer techuvá. É difícil, gente. É difícil, a porta é estreita. Só que não para por aí. E tem gente prometendo caminho largo se você entrar na porta estreita. Estou dizendo que se você se voltar e levantar a sua mãozinha, olha, eu aceito Jesus, Senhor, sua vida vai mudar, você vai ter um caminho largo pela frente. É só felicidade, só alegria. Quem está vendendo, estão vendendo isso. Olha só, gente, não estão dando não, estão vendendo isso. Vendendo isso. Quando na verdade a palavra vem e diz: não só a porta é estreita, mas também estreito é o caminho. Depois que você passa pela porta, aquele papo de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe, está aqui. Depois da porta tem um caminho que conduz à salvação, um processo. Salvação é um processo diário. E é um processo que não é um caminho largo, é um caminho difícil. E como nós vimos ontem, dentro desse processo está a convivência dentro de uma arca cheia de animais de toda espécie, de todo tipo de cheiro, para que você conviva. Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O caminho é fácil, gente? Olha para esse versículo aqui. Tudo que você quer que faça a você, faça ao próximo. Tudo aquilo que você deseja que façam a você, faça ao próximo. Interessante que Mateus 5,39, voltando um pouco lá atrás, diz: a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra.
Aí a pessoa pega e fala assim, muito mais o pessoal que divide lei e graça, né? Ah, isso aí é um novo mandamento de Jesus. Isso é um novo ensinamento. O Antigo Testamento não era assim. Não é assim que falam? Mal sabem que Yeshua está citando a Torá. Você quer ler? Lê e marca. Seria algo novo? O que diz Levítico 19:18? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que você quer que faça a você, faça a ele. Ame ao próximo como você ama a você mesmo. Então o que você deseja para você, deseja o outro. Faça o outro. Levítico 19:18. Quando lá em Mateus diz, qualquer que te ferir a face direita, vira outra. Está citando o que, gente? Lamentações 3:30, lê? Lamentações 3:30 está escrito: dê a face ao que o fere. Lamentações capítulo 3, versículo 30. E Yeshua está citando o Taná, gente. Ele conhece as Escrituras. Olha o que ensinou Hillel antes de Yeshua, porque ele conhecia o Taná, ele conhecia o Antigo Testamento, vou dizer assim para você entender. Aquilo que é odioso a ti, não faça a teu vizinho. Olha o ensinamento que ele está trazendo, o mesmo que Yeshua está trazendo aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei. Ainda explica, porque isso está na Torá, isso está na lei, e isso foi falado pelos profetas, foi ensinado pelos profetas. É o que está dizendo aqui, Jeremias falou isso. Se alguém te ferir a face, vira outra. Olha que coisa mais atual. Os frutos ou os sinais? O que vocês querem? O que vocês desejam? Os frutos ou os sinais? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16. Vou voltar no 15 e vou ler até o 23. Diz: acautelai-vos, toma cuidado, esteja atento. Com o quê? Dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva de espinheiro ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Sinais. Nós não fizemos muitos sinais. E qual a resposta? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavras de Yeshua, palavras dentro do tempo, vou levar isso em consideração, do tempo da graça. E olha o que ele diz aqui: o que vale mais, os sinais ou os frutos?
Nós vemos hoje uma igreja que está sendo preparada. Estou falando de igreja que reconhece Jesus como Senhor. Essa igreja está sendo preparada para aceitar o anticristo. Sabe por quê? A igreja de hoje é uma igreja que está procurando sinais e prodígios. É uma igreja que está indo atrás do homem que faz sinais e prodígios. Aonde está mais cheio, não é onde tem fruto. Aonde está mais cheio hoje é onde tem sinais. E muito sinal mentiroso ainda. Mas o povo está lá. Eles querem sinal. E estão ensinando a querer, estão sendo ensinados a querer e a desejar ir atrás dos sinais. Isso é ensinado. Se você é homem de fé, você vai viver a coisa. Se você é homem de fé, se você tem fé, se o teu Deus é um Deus poderoso, então você vai alcançar a vitória, então você vai ver a cura do câncer, então você vai ver aquilo, então você vai ver a bola de fogo, então você vai ver a grama incendiar na sua mão, então você vai falar cantarábia para lá e para trás, para frente. Vai cruzar, né, pastor? Tem sinais. Se de repente começar todo mundo aqui rodopiar, fazer aviãozinho, tem muita gente gosta, acha que aquilo é a manifestação da glória. Estão atrás disso. Aonde tem isso, está lá. Está cheio. Cheio da glória ali. Mas o que Yeshua está ensinando aqui, gente? Ele está se desfazendo dos sinais? Ele está dizendo que sinal não tem valor? Não. Ele curou muitos. Muitos milagres são vistos nas Escrituras. Mas o que ele está dizendo é: há algo muito mais importante do que o sinal. São os frutos. Porque o sinal, os sinais não trazem salvação. E a prova disso é que ele fala: muitos falarão, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz muitos milagres. E ele diz: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, anomia, a palavra aqui, sem instrução, sem lei, sem a instrução do Senhor. Ou melhor, muito sinal, muito prodígio, mas obediência e instrução do Senhor, zero. Sem obedecer ao Senhor, não há salvação. Te adianto logo. Agora, sem sinal, tem salvação? Tem. Com obediência sem sinal, eu sou salvo. Com sinal sem obediência, eu vou arder no fogo. Vocês estão atrás de quê, gente? Quem é o grande, quem é a figura do grande homem de Deus? Aquele que tem frutos. Procure fruto. Procure fruto. Não seja aquele que vai atrás dos sinais, porque no fim dos tempos, o anticristo, ele vai vir com grandes sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios. E aqueles que estão sendo ensinados de que aonde tem sinal, tem poder de Deus, vai atrás dele. Se ele aparecer hoje aí, gente, se o anticristo aparecer, abrir um galpão ali na frente e começar a fazer sinal, não duvido nada, muita gente vai sair daqui e atravessar a rua. A igreja vai ficar vazia. Vazia não vai. Sinais. Mateus 12, 33 e 37. Olha o que diz. Mateus 12, vamos dar um pulinho lá.
no 12, versículo 33 até o 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Está falando o que aqui? De fruto. E aí continua, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Eles queriam ver sinal. Vai para 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por que nós estamos lendo esse texto? Ele vem logo em seguida ao que fala da árvore, seus frutos e do sinal de Jonas. Sabe por quê? Porque expulsar demônio é um sinal, não é, gente? Se alguém vem aqui e manifesta, eu falo: olha só o sinal, você vai ver. Em nome de Yeshua Mashiach, sai! E vai sair, a pessoa vai ser liberta. Olha o sinal. Só que sabe o que acontece com essa pessoa? Ele vai sair. Se essa pessoa não tiver fruto, mudança de vida, conversão, o que é que vai acontecer? O maior poder de transformação está no fruto, ou não sai em nome de Jesus? No fruto! É o fruto que vai produzir uma libertação genuína naquela pessoa, naquela vida. É o que está dizendo aqui, por isso que vem logo em seguida, explicando o sinal da libertação e a falta do fruto. O que acontece? A situação vai ser pior. Não é à toa que os textos, começa a reparar, quando você estiver lendo, gente, a Brit Hadashah, nesse ciclo, comece a reparar ao redor. Comece a se perguntar: por que que esse assunto vem logo depois desse? Por que que esse assunto vem antes desse? Comece a analisar, que você vai começar a aprender muita coisa. E no capítulo 12, ainda no versículo 39, diz: quem é que procura? Quem é que pede por um sinal? Quem é que vive na dependência de sinal? A procura atrás de sinal. Segura aí, você que só anda atrás de sinal. Geração má e adúltera pede um sinal. Agora respira fundo. Bebe uma água. Bebe água. Agora vamos fazer uma correção na nossa Bíblia. Sabia que tem correção? Vamos fazer uma correção de tradução. Um erro de tradução das Escrituras. Olha que loucura e como que há uma má intenção nisso aqui. Você pega Mateus capítulo 11, está no final da nossa porção, né? Eu separei esse texto para que você compreenda, não fique perdido. Não deixe ser levado por esses que ficam pregando uma coisa totalmente errada. Porque pegam esse texto aqui de Mateus 11, 13, que diz:
porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Eita, não é assim que está na sua Bíblia? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E com base nesse versículo, o que dizem? Depois de João, não tem mais profeta. Depois de João, a lei não fala mais nada. A voz da lei perde o seu poder profético, ou por aí vai. É o que dizem aqueles que combatem a permanência da lei. Aí você pega e começa a olhar o contexto, que eles não olham, porque eles querem usar um versículo isolado. Yeshua estava dando testemunho de quem? Vamos ler o texto todo? 11. Começa lá no 7. Olha como é que ele vem falando. Acho que entendi. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de... Jesus vai falar sobre João. Que saíste a ser no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Aí ele diz, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Está falando de quem? João. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram, aí está aí na sua Bíblia, até João. Tenta relacionar esse até João com o contexto. Você não vai conseguir. O que tem a ver esse profetizaram até João com o Jesus está falando sobre João? E aí eu vou mais, vou dar um passo antes de explicar esse até, que é a correção que eu vou fazer. Então, depois de João não tem profeta. Aí você abre em Atos. Vai lá em Atos. E lá em Atos 11, vou ler o 11. Já vai bastar. Atos capítulo 11. Depois de João ou antes de João, gente? Atos 11, 27 e 28. Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém. Tem profeta aqui? Como é que pode? Não era só ter João? Profetas. É um só não. Profetas? Mas não era só ter João, pastor? Para Antioquia. E apresentando-se um deles, ainda dá um nome chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Começou a profetizar Ágabo, dizendo, ó, vem uma grande fome aí agora. Profecia, está falando o que vai acontecer. E aí os discípulos viraram e repreenderam ele. Falso profeta, porque está escrito que profecia só até João. Teve isso? Não, o que eles fizeram? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ouviram o profeta.
Das duas, uma, meu amigo. Ou tem uma grande contradição no que Mateus falou, ou tem uma grande contradição no que está escrito em Atos. Concorda? Vamos entender o até então? Mas antes tem um outro texto que está ligado a esse e que também usam, que é em Lucas 16:16, que gostam até de usar mais ainda, que diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Ou melhor, até João vigorou a lei e os profetas. Depois de João não vigora mais. É isso que está aqui no texto? Se eu pegar ele aqui, não é isso? Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Se você pegar essa versão que a gente está lendo aqui do até e vigoraram até, você não vai conseguir explicar esses textos. São totalmente contraditórios com o que eu mesmo citei aqui do profeta em Atos. E por que não citar João, Apocalipse? Agora veja bem, com base nesse texto aqui, eles dizem que a lei e os profetas não vigoram mais depois de João. Agora olha o versículo seguinte, o 17. O que diz? Depois que diz que a lei não vigora mais, vem o versículo seguinte e diz o seguinte: é mais fácil passar o céu eterno do que cair um tiro da lei. Esse cara está louco. Como é que ele diz que vigorou a lei só até João, e depois no versículo seguinte ele diz: não passará céu e terra, mas não vai mudar um tiro da lei? E faz entender isso, gente. O que há de errado então nesses textos? Há um erro de tradução nessa preposição até. Quem estudou preposição? Ante, até, após, com, contra, desde, para, porquê. Foi a única coisa que eu estudei, gente. Essa preposição aqui, Serginho, que é o estudante, olha como é que ela é escrita ali, ó. Tem um ai e um dalet, ad, preposição hebraica até, em, fica até ali só, depois eu falo aqui, fica até ali só, ad. Só que tem uma outra que é al, tá vendo como é que é parecida, gente? Al, preposição hebraica, sobre, acerca de, a favor de, por causa de. Agora vamos refazer o texto e vamos ver se agora o texto se encaixa perfeitamente no contexto. Jesus vem falando de João, lá em Mateus 11, 13. Mateus 11, 13. Ele vem falando de João. João é um profeta, como está escrito, que ele viria preparar o caminho do Senhor, não é assim que está lá em João, capítulo 11, a partir do versículo 7, ele começa a falar: desde os dias de João até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora, olha a correção: porque todos os profetas e a lei profetizaram sobre João. A lei e os profetas já falavam acerca da vinda daquele que viria preparar o caminho do Senhor. Aí está certo, Jesus vem falando de João. Vocês pensam que ele é quem? Ele é um profeta? Vocês estão à procura de quem no deserto? Ó, está escrito lá, aquele que prepara o caminho, porque todos os profetas e a lei já falavam dele. É o que ele está dizendo. Já falavam sobre ele, acerca de João. Só que é muito interessante para aqueles que querem combater a lei colocar um até aqui, para querer dizer que terminou. Olha o versículo seguinte, esse de Lucas 16, 16, que falava vigorava até.
Olha como é que fica. A lei e os profetas vigoraram em João. E aí olha só que coisa linda, gente. Para você entender o que está escrito aqui. Vigoraram em João. E diz, desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino. E todo homem se esforça para entrar nele. Vigorar em. Por que vigorar em? A palavra vigorar é tornar mais vigoroso, mais ativo, mais potente. Ou melhor, a lei e os profetas se tornaram mais poderosas em João. Por quê? Porque ele está falando acerca do que? Do reino. Logo, a lei e as profecias acerca do reino de Deus se tornaram mais potentes a partir de João. Qual era a palavra de João, gente? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Naquele tempo de João, é o que está dizendo o texto, a pregação, a palavra da vinda do reino, do estabelecimento do reino, se tornou mais potente. O que a lei e os profetas falavam acerca do reino, estava mais real na vida de João, gente. Agora há contradição nas Escrituras? Há contradição com os outros textos? Está de acordo com o contexto? Está de acordo com o contexto. E tem uma outra palavra que eu deixei ainda aqui separado, porque eu achei interessante. Porque aqueles que já estudaram o hebraico, você não tem aqueles sinais maçoréticos, né? Aqueles sinais eles foram criados depois para não se perder. Mas se você for em Israel hoje, você não tem um sinalzinho maçorético lá para ajudar, não. Para eles, usa sinal maçorético aquele que é iletrado, aquele que não tem o conhecimento da língua. Porque, na verdade, quando você vê essa palavra no original, esse até ou esse em, né, aqui, você tem o ai e o dalet. Sabia que tem outra palavra com as mesmas duas palavras, letras? Só que em vez de ser ad, é ed. Com dois pontinhos embaixo do ai ali, tá vendo? Que quer dizer, sabe o que? Testemunha. Está dizendo que, na verdade, João, ele estava testificando, ele era uma testemunha viva do que a lei e os profetas haviam anunciado. Agora, como que você sabe se é ad ou ed, se você não tem o sinal maçorético? Só através do contextualização. Você vai saber qual palavra é. Agora contextualiza você e vê o que você acha que vai se encaixar mais. Se os profetas e a lei foram só até João, ou se João era uma testemunha viva do que os profetas e a lei havia falado. Cabe a você escolher isso aí e discernir. Amém? E o que se fala o profeta? O que o profeta fala sobre João? Agora a gente usa sobre voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, vereda nosso Deus. Como é que ele fazia isso? Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. E ainda ele diz lá em Isaías: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Ainda Isaías 40, um chamado das boas novas para o reino de Deus. A palavra boas novas aqui, que é usado evangelho, né? Evangelho, a palavra evangelho, boas novas, na verdade é bessorá em hebraico. Bessorá. Sabe o que é bessorá? Para você entender o que é esse negócio de boas novas. Ah, vou pregar as boas novas. Toda vez que você vê boas novas, você tem que entender, por isso que eu falo, você tem que entender o contexto judaico para entender as escrituras. Sabe o que é bessorá? Era um anunciador. Vou até pegar agora
a Terra Prometida, não tem aquele cara lá que é o... Como é que é o nome dele? Anunciador, não. Um arauto, tem um arauto lá, já viu? Um arauto, tudo que o rei fala, ele tem que sair anunciando. Você tem um homem, e aí você vai entender o que são boas novas. Aquele homem que quando o exército vai à guerra, e aí a guerra é vencida, vem um homem correndo na frente. Quem assistiu o filme do Rei Davi viu isso, né? Vem um homem correndo para anunciar o que aconteceu ao rei. Você lembra quando Absalão morreu? Vem um homem correndo. E aí Davi viu de longe um homem correndo. E o homem chegou para lá e falou: morreu Absalão. Quando teve aquele choro de Davi: Absalão, Absalão. Oh, meu filho Absalão. O que é Bessorá? É esse anunciador do rei. É aquele que vem correndo na frente para anunciar a vitória do rei. Esse é Bessorá. O que são boas novas? É o anúncio de que Cristo é vitorioso, da vitória estabelecida por Yeshua, o Mashiach. Isso é Bessorá. Anunciar as boas novas é anunciar que Yeshua, o Mashiach, venceu e vive. Essas são as boas novas. Que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Shavuot Tov. Tenha uma boa semana. Amém.